Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de vocês e, mesmo que atrasado, mas eu gostaria muito de parabenizar vocês pelo Dia do Estudante, tá bom? Estou morrendo de saudade. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre Roma. Dessa vez, nós vamos falar sobre o Império Romano, tá bom? Vamos lá! Otávio Augusto, ele conseguiu vencer as tropas de Marco Antônio e Cleópatra no ano 27 a.C., e à medida que ele conquistava mais poder, ele passou a exigir e a pressionar o Senado para que o Senado desse a ele uma série de regalias, como o título de príncipe, que era o líder do Senado e o mais importante cidadão de Roma, o título de Augustus, que era como se fosse venerado ou divino, e o título de imperador, que era comandante supremo dos exércitos. Com isso, com todas essas denominações para a figura de Otávio, vai chegar ao fim a República e vai ter início o Império, tá bom? Agora, Otávio Augusto, devido a esse nome de venerado, quase como uma divindade, então seu nome ele vai ser muito lembrado como Otávio Augusto, tá bom? Otávio, o venerado ou o divino. Então agora ele tinha autoridade de propor e rejeitar leis, de convocar o Senado e as assembleias e intervir militarmente, tanto em Roma, quanto na própria Península Itálica e nas demais províncias que faziam parte do território romano. Deixa eu passar aqui. Otávio Augusto, ele decidiu fazer uma série de modificações dentro da estrutura política de Roma. Entre essas modificações, ele definiu os limites do império e enviou tropas para proteger as fronteiras, um império que estava crescendo cada vez mais. Ele também fez a distribuição de terras aos soldados. Isso vai fazer com que a popularidade dele aumente ainda mais e vai fazer também com que os militares passem a apoiá-lo cada vez mais. Ele também confiou a administração de algumas províncias aos senadores de sua confiança, enquanto ele manteve outras, como o Egito, sob a sua responsabilidade. O Egito era um importante fornecedor de trigo, tá certo? Para Roma, então era um ponto bem estratégico e que Otávio Augusto preferia manter sob a sua administração do que sob a administração de um senador. Ele também modernizou a cidade de Roma, que na época já tinha 1 milhão de habitantes. A cidade ela ganhou um prefeito, um corpo de bombeiros e monumentos que glorificavam o governo, ou seja, monumentos que glorificavam a própria figura do imperador. Professora, por que um corpo de bombeiros? Já existia? Como é que é isso? Gente, não existia, tá certo? Então, Otávio Augusto, ele criou um corpo de bombeiros para que qualquer eventualidade que acontecesse em Roma, o corpo de bombeiros pudesse prestar serviços, tá bom? Então, aí vai ter início, o corpo de bombeiros. Teve início ali com a administração de Otávio Augusto. Roma vai entrar num longo período de estabilidade, tanto política quanto administrativa e financeira, tá certo? Esse período de estabilidade, ele durou mais de 200 anos e ele é conhecido como Pax Romana, tá bom? Esse nome ele é um pouquinho complicado, mas é só vocês lembrarem que vai ser um período em que Roma estava estabilizada. Ela estava bem financeiramente, acabou de passar uma moto bem barulhenta. Ela estava bem financeiramente, ela estava bem economicamente. Roma crescia cada vez mais, tá certo? Então Roma estava ali num período de muita prosperidade. Esse período de muita prosperidade, ele durou mais de 200 anos. Esse período, conhecido como Pax Romana, ele é marcado pela construção de estradas que ligavam a cidade de Roma a outras cidades muito importantes. Houve também a construção de teatros. As fronteiras elas foram fortificadas. À medida que Roma crescia, Roma acabava entrando em conflito com outros povos e era necessário que as fronteiras elas fossem protegidas, tá bom? Principalmente quando Roma entrava em contato com outros impérios, como é o caso do Império Persa, tá bom? Então Roma precisava muito dessas fronteiras protegidas, fortificadas, com soldados que estavam sempre fazendo a fiscalização, as vistorias, tudo isso para garantir que Roma não fosse invadida. Sob a administração do imperador Trajano, no ano de 117 d.C., Roma atingiu a sua máxima extensão, tá bom?
Então, essa imagem que vocês observam aqui do lado, acho que dá para ver, representa a extensão máxima que o Império Romano chegou sob a administração do imperador Trajano, tá bom? Roma chegou a esse limite máximo de crescimento. Esse crescimento, ele também representou crescimento econômico, representou também um desenvolvimento social muito grande. E eu não entendo por que é que nessa rua está passando tanto carro hoje. Acho que eles estão adivinhando o que eu estou gravando. Vamos lá, a desintegração do Império. Depois desse longo período de paz, né, conhecido como Pax Romana, Roma, ela entrou numa crise política, econômica, militar e social muito forte. Essa crise, ela teve início no século III, depois de Cristo, tá bom? E ela vai ser motivada por alguns fatores, tanto internos, quanto também fatores externos. Vamos falar primeiro sobre os fatores internos. Roma tinha muitos gastos, né, para conservar as províncias. Vocês viram a extensão máxima do Império, né? Ela chegou a dominar todo o Mediterrâneo, partes do território da Mesopotâmia, boa parte da Europa, da África. Então, era um território muito grande para que Roma pudesse administrar. E muitas dessas províncias acabavam não dando a lucratividade que o Império Romano precisava. Então, havia um gasto muito grande para manter essas províncias, para conservar essas províncias, principalmente porque era necessário pagar funcionários, manter os soldados, que também eram assalariados, eles recebiam um pagamento para exercer essa função. Então, esses soldados eles ficavam em toda a extensão da fronteira. Então, eram muitos soldados. Boa parte dos homens de Roma eram soldados. Então, era um gasto muito grande para o Império manter. Houve também um aumento de impostos para tentar equilibrar os gastos com a arrecadação de impostos. Só que a população não tinha condições de estar pagando esses impostos. Então, Roma acabou entrando em um período de crise. Como solução, os imperadores começaram a fazer a chamada desvalorização da moeda. Nessa época não existiam moedas de papel, cédulas. Existiam apenas moedas de prata ou de ouro, cobre, essas coisas. E elas tinham um determinado valor de acordo com a quantidade de metal que era usado para fazer aquela moeda, né, para cunhá-la. Essa desvalorização significava que a mesma moeda, com o mesmo valor, só que agora com menos metal na sua cunhagem, ou seja, essa moeda ela ficava mais fina, tá certo? Então essa moeda ela deixava de ter o valor que ela tinha antes. Então, mesmo que existisse aquela quantidade X em dinheiro, mas aquela quantidade não valia mais a mesma coisa, porque a quantidade de metal utilizado diminuiu, tá certo? Então, isso fazia com que as moedas elas se desvalorizassem, elas perdessem valor. Houve também, com isso, o aumento dos preços e o empobrecimento da população. Já relacionado aos fatores externos, nós vamos ter as chamadas invasões germânicas. Professora, o que são essas invasões germânicas, né? O que são os germânicos? Os germânicos eram, na verdade, diferentes grupos, diferentes povos, godos, visigodos, suevos, ostrogodos, saxões e vários outros. Eram milhares de povos, né, que habitavam ali várias regiões da Europa. Inicialmente, esses povos, eles viviam em Roma, eles conviviam com a sociedade romana. Muitos desses germânicos, muitos desses povos vinham morar em Roma, acabavam conseguindo emprego nos exércitos. Então, esses homens eles tinham inicialmente uma relação bem pacífica com o povo romano. Só que, com o passar do tempo, o território dos povos germânicos começou a ser invadido por um outro povo vindo da Ásia, chamado Hunos. Isso fez com que esses povos eles tivessem que migrar do seu território para o território romano. Então, nós vamos ter uma pressão nas fronteiras muito grande, invasões, tá certo? E outra coisa também, os povos germânicos, eles eram chamados pelos gregos de bárbaros, tá bom? Inclusive, em muitos lugares vocês vão ver falar sobre as invasões bárbaras, mas é esse mesmo povo, o povo germânico. O sentido de bárbaro aqui vem do mesmo sentido que os gregos utilizavam para se referir a outros povos que não falavam o grego, tá certo? Então, aqui, quem não falava latim era considerado bárbaro. Nós tivemos também as invasões persas,
que fez com que o território ele acabasse ficando muito vulnerável, tá certo? Além disso, nós tivemos, né, nesse cenário todo de complicações, crises e tudo mais, nós vimos crescer novamente os poderes do exército, tá bom? Então, os generais, eles passaram a exercer muita força, muito poder e a se apoiar em seus exércitos particulares. Nós tivemos ali com todos esses fatores, né, crise, desvalorização da moeda, empobrecimento da população, nós tivemos também uma diminuição do comércio. Então, o comércio ele começou a ser reduzido. Então, o comércio ele vai começar a perder importância dentro de Roma. A população amedrontada, empobrecida, né, temendo que os bárbaros, que os germânicos, né, invadissem o território romano, muitas dessas pessoas vão deixar a cidade e vão para o campo, para as grandes propriedades rurais, em busca de emprego. Por quê? Eles consideravam que a cidade era o alvo mais fácil e mais provável de invasão. Então, como eles estavam pobres, desempregados, então muitos deles viram a possibilidade de migrar para o campo como sendo a melhor opção. Inclusive, é através disso, né, dessa migração para o campo, que muitos desses trabalhadores vão se tornar colonos. Daqui a pouco eu explico a vocês direitinho o que são colonos. Mas essas pessoas fugiram num processo denominado processo de ruralização, ou seja, a fuga da cidade para o campo. Nós tivemos também uma diminuição gradativa do número de escravos. Por que essa diminuição aconteceu? Enquanto Roma estava crescendo, estava conquistando outros povos, ela estava adquirindo escravos. Quando houve aquela estagnação, quando Roma parou de crescer através da administração do imperador Trajano, então ela começou a não adquirir mais escravos. Então ela vai ter também uma crise do escravismo, tá certo? E aquela população que fugiu da cidade para o campo, eles procuraram no campo emprego. Então os donos dessas terras, os grandes proprietários, eles faziam acordos que era fornecer a terra em troca de uma parte da produção. Então, o colono, ele plantava, só que ele tinha que dividir meio a meio a produção com o dono da terra. Então, isso é a prática do colonato, que depois vai ajudar a gente a entender o desenvolvimento do feudalismo na Idade Média. Nós tivemos várias revoltas populares relacionadas a essa questão das condições de vida, revoltas essas que reivindicavam melhores condições de vida, diminuição de impostos, direitos políticos e tudo mais. Então, à medida que os militares eles ganhavam influência, ganhavam poder, muitos militares das províncias, né, que começaram a organizar seus exércitos e a exercer muita influência, eles vão promover uma chamada anarquia militar, que é quando esses generais vão invadir Roma, vão matar imperadores. Nós vamos ter um período muito conturbado da história política de Roma, onde muitos imperadores vão ser assassinados, vão ser substituídos. Vai ter imperador que vai passar somente 2 meses ocupando o cargo, outros sequer vão chegar a conhecer Roma, vão ser assassinados antes. Então, essa anarquia militar, ela acabou saindo do controle. Então, alguns imperadores, eles buscaram resolver essa crise, essa anarquia militar. O primeiro deles foi Diocleciano. Em 285 d.C., ele criou um tipo de administração chamada tetrarquia. O que é isso? Né? Essa é a pergunta, é uma palavra tão difícil. Tetrarquia seria, na verdade, um governo de 4 imperadores. Cada um deles seria um chefe militar, ou seja, um general, e eles iam ficar responsáveis por uma parte do império. Então, o império seria dividido em 4 partes e cada um ia governar a sua. Beleza, deu certo, maravilha. Só que Diocleciano acabou ficando doente e posteriormente ele acabou falecendo. Isso vai fazer com que os outros 3 imperadores eles voltassem a guerrear, a lutar e a brigar pelo poder. Então, algum tempo depois, um outro imperador chamado Constantino, ele achou mais seguro mudar a capital de Roma para a cidade de Bizâncio, tá bom? Que era, na verdade, o que posteriormente vai ser a capital do Império Bizantino. Bizâncio era um importante ponto comercial, era bem estratégico. Inclusive, ele é conhecido como a Porta do Oriente, porque ele ligava o Oriente à Europa e à África, tá bom?
Então, Constantino, ele vai fazer essa mudança da capital. A capital deixa de ser Roma e passa a ser Bizâncio. Só que em sua homenagem, como ele era uma pessoa bem discreta, em sua homenagem, Bizâncio vai ter seu nome trocado e vai receber o nome de Constantinopla, em homenagem a Constantino. Isso vai dar certo mais ou menos por um tempo, só que depois a crise ela volta e um outro imperador chamado Teodósio, em 395, ele decidiu dividir o império em dois. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Pouco tempo depois, em 476, a cidade de Roma ela acaba sendo invadida pelos germanos, acaba sendo conquistada. Então, com isso, chega ao fim o Império Romano do Ocidente, tá certo? Mas o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, ele permanece em pé. Inclusive, ele vai ter seu nome trocado, ele vai ser mais conhecido como Império Bizantino, e ele vai resistir ainda por quase 1000 anos, tá certo? Então, Roma cai, ela é invadida, mas Bizâncio permanece, tá bom? Com isso, nós vamos ter o início da chamada Idade Média. Em 476, o marco para o início da Idade Média para os historiadores europeus, até a queda de Bizâncio, tá bom? Lá em 1453, tá bom? Então, quando Bizâncio cai, aí sim chega ao fim a chamada Idade Média. Mas a gente só vai falar dela posteriormente, tá bom? A religião em Roma, ela era inicialmente mais com cultos agrários, ou seja, elementos da natureza, cultos realizados nos lares. As pessoas acreditavam em deuses da fertilidade, cultuavam os antepassados. Eles eram também considerados politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, tá bom? Suas divindades, elas apresentavam características antropomórficas, ou seja, características humanas, tá bom? Nós vamos ter, ali na cultura romana, nós vamos ter uma mescla com outras culturas, principalmente com a cultura grega. À medida que o Império Romano foi se expandindo, foi conquistando territórios, eles passaram a englobar, a anexar outras divindades aos seus panteões. A maioria delas eram da cultura grega. Aqueles deuses que antes tinham nomes gregos, eles foram rebatizados, eles ganharam nomes latinos, tá certo? Júpiter, Marte, Vênus, que inclusive hoje são os nomes dos nossos planetas do sistema solar, mas eram as mesmas divindades. Não tinha diferença, a única diferença era o nome, tá certo? Mas havia ainda os mesmos poderes, as mesmas atribuições entre a cultura grega e a cultura romana, tá certo? Por isso que muitas vezes quando a gente vai pesquisar deuses romanos, a gente acha os deuses. Quando vai pesquisar deuses gregos, são os mesmos deuses. Isso significa que houve uma influência muito grande da cultura grega e que a cultura romana acabou anexando muitos elementos de outras culturas também. E nós vamos ter nesse contexto o surgimento do cristianismo, que surge com o nascimento de Cristo, e isso vai fazer com que surja também uma grande perseguição aos cristãos. Isso tudo porque os cristãos não aceitavam o culto ao imperador, que era uma prática exigida durante o império. Então, muitos cristãos eles vão acabar sendo perseguidos, vão acabar se escondendo nas chamadas catacumbas, que eram, na verdade, cemitérios subterrâneos. E lá, os cristãos, eles, além de enterrar seus mortos, eles realizavam seus cultos, tudo aquilo que estava relacionado com as práticas cristãs. Nós vamos ter muitas perseguições, muitas mortes, muitas pessoas vão acabar sendo condenadas à cruz, assim como Jesus Cristo. A cruz, ela não foi uma condenação exclusiva para Jesus Cristo, tá certo? A cruz, ela já era praticada há muitos séculos pelos romanos, tá bom? Então, muitas pessoas, elas vão acabar sendo condenadas à cruz pelo simples fato de serem cristãos. Outros vão ser jogados nas arenas para os gladiadores, para as feras, tá certo? Então, isso vai acabar ali evidenciando o quanto que o cristianismo era mal visto e era perseguido na cultura romana. Só que no ano de 313, o imperador Constantino, ele vai se converter ao cristianismo e ele vai
criar o chamado Edito de Milão, que proibia a perseguição aos cristãos. Alguns anos depois, o imperador Teodósio vai criar o chamado Edito de Tessalônica. Esse edito, ele transformava o cristianismo em religião oficial do Império Romano, tá bom? Já a questão de diversão e lazer em Roma, existiam vários tipos de jogos, jogos de tabuleiro. Nós vamos ter jogos feitos com cerâmicas, com ossos. Exemplo disso é a chamada canica, tabas e os dados, que são inclusive os dados que a gente conhece hoje em dia, só que as regras eram um pouco diferentes. Outra diversão muito comum em Roma eram os chamados banhos públicos, nas termas, que a maioria delas era de acesso público, tá certo? E isso fazia parte do lazer das pessoas. Nós também vamos ter os anfiteatros, o mais famoso deles é o Anfiteatro Flaviano, que é mais conhecido hoje em dia como Coliseu. Raramente você vai ouvir o nome verdadeiro dele, tá certo? E era aí que aconteciam as lutas dos gladiadores contra feras, gladiador contra gladiador, fera contra fera. Eles colocavam os cristãos para serem sacrificados pelas feras dentro dos anfiteatros. Então, as perseguições elas foram bem intensas. E nós vamos ter os chamados circos, né, com as corridas de cavalo. As mais comuns eram a biga e a quadriga. A biga eram 2 cavalos e a quadriga era uma carroça puxada por 4 cavalos, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que a aula não tenha ficado longa, tá certo? Mesmo que atrasado, mas feliz dia do estudante. Amo muito vocês e tô morrendo de saudade, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.